Paz do Senhor, amados do Pai, estamos juntos para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. E você que parou neste momento para refletir sobre o assunto desta lição, o desejo do meu coração é que a palavra de Deus alcance a sua mente, para que possa então transformar a sua vida e que onde você estiver, você seja tocado pelo Senhor através do assunto desta lição. Nós chegamos na lição de número 5, o título da lição é Os Dons de Revelação, e eu convido você a orar comigo neste momento. Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Deus Santo, Justo e Bom, nós estamos diante do Senhor em oração neste momento, a favor das nossas vidas, nós que vamos nos alimentar na mesa do Senhor. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, comunicando as verdades fundamentais da Sua palavra, e possamos aprender para crescer, aprender para viver, e que tudo na nossa vida seja para a honra e para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Então vejamos os dons de revelação. O texto áureo diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4. E a verdade aplicada chama a nossa atenção para o fato de que enquanto a igreja estiver na terra, continuará dependente dos dons espirituais para a sua edificação. Os dons espirituais, eles vêm para edificar a igreja, para ser o aporte que a igreja necessita enquanto estiver nesta terra. Então vejamos que a introdução da nossa lição chama atenção para o seguinte fato: a presente lição enfatiza os dons identificados como dons de revelação, porque habilitam os membros do corpo de Cristo a saber sobrenaturalmente, visando o bem-estar e a edificação da igreja. Quando nós pensamos neste assunto dons espirituais, nós sabemos pelo entendimento da palavra que a porção das Escrituras mais necessária para ser estudada, para sermos instruídos adequadamente a respeito dos dons espirituais, ela vai de 1 Coríntios 12 a 1 Coríntios 14. E estes capítulos, eles são fundamentais para quem quer ter a sua visão alargada e o seu entendimento mais aguçado para as verdades fundamentais acerca dos dons espirituais. Mas, preste atenção numa coisa. Há de se observar que entre os capítulos 12 e 14, há um capítulo 13, diferente. E este capítulo 13, ele está discorrendo sobre a excelência do amor. Então, o que nós temos aqui é como um pacote divino sendo entregue. Contemporaneamente, as pessoas diriam que seria um combo, onde nós encontramos os dons do Espírito Santo, mais amor, mais os dons do Espírito Santo. Isso porque Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, instruindo-a a buscar ardentemente os dons do Espírito e zelar por eles. Todavia, os dons do Espírito Santo precisam ser exercitados com amor. O elemento aferidor da espiritualidade de um fiel é o amor. E não quantas vezes ele fala em línguas estranhas num dia, ou em quantas profecias ele entrega por semana, ou ainda em quantas pessoas pelas quais ele orou e elas foram curadas. Não. O que afere a espiritualidade, o que mede a espiritualidade do fiel é o amor que deverá se manifestar nas ações concretas do seu dia a dia. Então,
Para pensarmos esta lição, que tem por título Dons de Revelação, eu ainda quero chamar a atenção de vocês para uma coisa bem importante, que é o uso da palavra revelação. A palavra revelação, que significa revelar, destapar, descobrir, tirar o véu, ela tem um significado muito particular nas Escrituras. No seu sentido mais estrito, nós podemos dizer, sem medo de errar, que a Bíblia é a palavra de Deus revelada, que o nosso Deus se revelou nas Sagradas Escrituras, assim como Ele também se revelou na natureza, assim como também Ele se revelou na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que essa revelação está completa. Não há mais nada para ser revelado. O que Deus queria revelar de si, Ele já revelou. E isso está no cânon sagrado. A Bíblia é a palavra revelada de Deus. E ela é tão atual quanto ela é suficiente nesse sentido. Ela é plena, ela é completa. Não há nada para se acrescentar à Bíblia. E muito menos nada para se tirar da Bíblia. Então, se a gente pensa no sentido estreito ou estrito da palavra revelação, a gente encaminha a reflexão para esse lado. A revelação de Deus está completa, fechada, selada. Mas quando a gente pensa na palavra revelação, no seu sentido amplo, ou até mesmo no seu sentido figurado, a gente entende também a partir das Escrituras que revelação é algo elevado, abrange e permite o conhecimento de Deus tanto quanto é possível a um ser humano. A revelação, ela é a compreensão ampliada que acontece todos os dias na vida do servo e da serva de Deus, quando eles conseguem vislumbrar as verdades contidas na palavra de Deus. Então, isso que nós chamamos de revelação, nós estamos levando também para esse campo, né, da ampliação do conhecimento. E no sentido mais ampliado do termo que nós temos hoje, quando a gente fala de revelação, é a iluminação do Espírito Santo. Aquela iluminação do seu entendimento que Ele dá ao crente para que ele possa compreender e que ele possa aplicar o que já foi revelado, o que já foi inspirado e que está nas páginas sagradas. Bem, então, partindo aí desses dois pontos que eu considero chave, entender o papel relevante do amor quando se trata de dons espirituais e entender o significado da palavra revelação para que possamos utilizá-la adequadamente, nós vamos passar ao estudo destes dons que, conforme diz o comentarista, habilitam os crentes a saber sobrenaturalmente, que é o dom da sabedoria, o dom da ciência e o dom do discernimento. Veja que se trata daquela capacidade dada por Deus para saber o que os outros não sabem, conhecer o que os outros não conhecem e discernir o que os outros não estão discernindo. Por isso é chamada dons de revelação. Estes dons que são dados aos crentes, aos fiéis, para saberem, conhecerem e discernirem sobrenaturalmente. Então passemos ao primeiro tópico, que começa falando desses dons de revelação divina. E aqui diz que estudar sobre os dons espirituais é um dos temas mais relevantes para os cristãos. Para os pentecostais, esses dons tratam de uma ação divina outorgada pelo Espírito Santo ao crente, para este poder servir e executar com maestria os desígnios de Deus em nossas igrejas
e na coletividade que vivemos. Então, nós estaremos aqui estudando 3 destes dons: sabedoria, ciência e discernimento de espíritos. Então, quando nós começamos o estudo desses dons da revelação divina, nós voltamos lá no texto áureo para pensar nele, e diz lá: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Nós podemos identificar 3 listas de dons nas cartas paulinas. Nós temos a lista dos dons espirituais em 1 Coríntios 12. Podemos encontrar a lista dos dons ministeriais em Efésios capítulo 4. E ainda ampliar esse entendimento e complementar com dons de serviço, conforme aquilo que lemos na carta aos Romanos, no capítulo 12, e isso fala dessa outorga de diferentes dons dadas por Deus por meio do seu Espírito Santo para a igreja. Irmãos, se isso já era importante no tempo de Paulo, em nosso tempo é tão importante quanto. E nós devemos investir no conhecimento acerca dos dons do Espírito Santo. Por quê? Porque a ignorância pode conduzir os crentes por um caminho perigoso, pode expor os crentes a desvios, pode escandalizar o Evangelho e também atrair desgraça para a vida daqueles que fazem mau uso dos dons espirituais. 1.1 Os dons e o corpo de Cristo. Aqui nós vamos ver o pastor Elinaldo Renovato escrevendo que a experiência da vida cristã indica que grande parte das pessoas nas igrejas pentecostais não sabem lidar muito bem com os recursos espirituais que Deus coloca à disposição dos crentes. Então esta também é uma lição para nós refletirmos. Nós estamos sabendo lidar com estes recursos espirituais que temos à nossa disposição? Ter os dons não significa fazer bom uso deles com sabedoria e com inteligência espiritual. Então, sempre vai ser um tempo propício para estudarmos com mais empenho este assunto, para nós não incorrermos nos mesmos erros que a igreja em Corinto incorreu no seu tempo. E diz assim, aqui na nossa revista, no 1.1, quando fala a respeito da relação dos dons com o corpo de Cristo. Diz, notemos que o texto enfatiza 3 importantes aspectos quanto aos dons espirituais. Trata-se de manifestação do Espírito, dada para o que for útil. A fonte é o Espírito Santo. O instrumento são os membros do corpo de Cristo. O objetivo é a utilidade, é o benefício para o bem comum. O discípulo de Cristo não deve ignorar este importante assunto, que está intrinsecamente, intimamente relacionada ao desenvolvimento do corpo de Cristo. As Assembleias de Deus ao longo da história ensina e tem procurado conscientizar o povo de Deus a buscar os dons espirituais, mas também a zelar por eles e a usá-los condignamente. Então, eu recomendo a leitura de 1 Coríntios 12:31, 1 Coríntios 14:12, para pensarmos que esta manifestação ela é espiritual, ela não é carnal. Ela é dada por Deus, não pelo homem ou por alguma outra força. E é para o fim específico. Deus não nos dá dons espirituais apenas para nós ficarmos alegrinhos e usar isso em benefício próprio. Ainda que a gente fique muito alegrinho, mas não é para isso. É para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós vamos ver aqui, quando nós citamos 1 Coríntios 12:1, onde se lê acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Talvez uma tradução mais adequada seria esta, acerca das coisas espirituais.
Eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes, porque coisas espirituais é mais abrangente que dons espirituais, e não é só sobre os dons espirituais que Deus não quer que nós sejamos ignorantes, é sobre tudo que diz respeito à vida cristã. Então entende-se que o que Paulo quer dizer é que os crentes de Corinto precisavam experimentar um alargamento da sua visão em relação a este assunto e abrir as suas mentes para entender a amplitude e a grandiosidade daquilo que receberam da parte de Deus. Nós não podemos caminhar por este mundo sem saber o valor de um dom espiritual, o que significa ser revestido de poder do alto através de um dom do Espírito Santo. Todo dom é uma bênção, é um presente de Deus. Agora, quando uma pessoa tem um dom meramente humano, nós interpretamos isso como um talento. Mas através dos dons concedidos por Deus, pelo seu grande amor e em consonância com o princípio da graça, nós somos capacitados a crescer espiritualmente, a exercer cargos ministeriais conforme a nossa vocação, a servir plenamente no corpo de Cristo. E esse exercício dos dons espirituais glorifica a Deus, edifica a Cristo e produz avivamento pleno e genuíno. Então, esses capítulos 12 ao 14 de 1 aos Coríntios têm uma mensagem muito clara e direta em relação a estes dons, tanto para a igreja de Corinto, nos tempos apostólicos, como para a igreja dos nossos dias. Pois os mesmos problemas que identificamos lá na cidade de Corinto podem ser observados na atualidade, e é justamente a falta de conhecimento que perpetua os desvios. Então, um conhecimento do desenvolvimento histórico, da formação e condução da igreja no seio de uma cidade, tudo isso vai nos fornecer elementos para avaliarmos a nossa condição espiritual e verificar se a mesma tem se mantido dentro dos padrões fornecidos pela palavra de Deus. Agora, uma coisa, a igreja de Corinto, ainda que ela fosse plena na manifestação dos dons espirituais, ainda assim ela sofria um desvio de conduta moral, e isso a afastava totalmente dos rudimentos que foram ensinados ali pelo apóstolo Paulo. Alguns dos seus membros eram acusados de imoralidade sexual, outros se embriagavam, iam para os cultos bêbados. E ainda havia aqueles que usavam do subterfúgio de pregar que, por causa da graça de Deus, eles podiam viver uma vida mundana e secularizada. Além disso, imperava na igreja de Corinto uma divisão feia. E aí, Paulo aponta pelo menos 4 grupos dentro da igreja que estavam divididos e dizia: eu sou de Cefas. O outro dizia: eu sou de Paulo. O outro dizia: eu sou de Apolo. E ainda havia aqueles que não obedeciam a qualquer liderança e afirmavam: eu sou de Jesus e não preciso de líder humano nenhum. Então veja, quando esses tipos de circunstâncias começam a ser identificadas e se tornam um lugar comum entre os crentes, isso significa que nós temos ali um problema muito grave acontecendo. Satanás está manipulando a situação, o mundo está se infiltrando na casa de Deus, e isso vai trazer inúmeros transtornos para a igreja como um todo. Situações como essas, aquelas que imperavam lá em Corinto, quando não são tratadas, redimidas, abandonadas, elas tendem a ser um grande empecilho para o avanço do Evangelho e representam o tempo todo um risco de queda e de perdas irreparáveis. A igreja sempre viveu esse perigo latente, mas todo aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus,
ele tem capacidade para vencer o mundo, vencer o diabo, vencer a carne e prosseguir firme, olhando para o alvo que é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O item 1.1 e o item 1.3 discutem sobre o dom da sabedoria. E eu vou falar desses dois itens conjuntamente, apenas fazendo algumas menções a esses dois itens, tá? 1 Coríntios 1:8 diz: porque a pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E diz, mais para frente, a outro, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, os dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir espíritos, variedade de língua, interpretação de línguas. Você veja que já partimos de algo especial aqui quando diz a e a outro. É a utilização do corpo de Cristo como um todo, cada um dentro daquilo que foi escolhido para servir, cada um dentro daquilo em que ele é chamado para ser útil na obra de Deus. Pode uma pessoa ter todos os dons espirituais? Eu imagino que até possa, mas essa não deve ser nunca a nossa preocupação. 1 Coríntios 12:31 diz: buscai com zelo os melhores dons. Então eu posso buscar 1, 2, 3, vários. Eu posso querer todos. E a Bíblia diz: buscai com zelo. Busque, continue buscando, e eu te mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí começa o capítulo 13, que fala do amor. Então vejamos, no 1.1, no 1.2, nós lemos que é interessante o fato de que o apóstolo Paulo iniciou a relação dos dons com a palavra da sabedoria. Devemos lembrar que ele está tratando com um povo que deve ter tido contato com vários oradores gregos que procuravam impressionar os seus ouvintes fazendo citações e comentários de sabedoria humana dos filósofos gregos. Mas aqui se trata de uma sabedoria sobrenatural, de uma sabedoria que não é deste mundo, de uma sabedoria que invade o nosso ser interior, quando nós somos revestidos de poder do alto. E o 1.3, todos os crentes precisam de sabedoria do alto. Nós temos esse entendimento de que todos os crentes devem buscar este dom da sabedoria. Contudo, nós acreditamos que aqueles que exercem alguma liderança na igreja não podem abdicar da busca por este dom divino para o bom andamento da obra de Deus. Então, nós podemos dizer que a sabedoria humana se limita aos interesses desta vida, mas a sabedoria que vem de Deus, diretamente do Pai das Luzes, como diz 1 Tiago 1,17, como um dom do Espírito Santo, ela se caracteriza por adotar os melhores meios possíveis para promover a grandeza do reino de Deus. É a sabedoria que é evidenciada pelo homem espiritual. Ela não se confunde com a sabedoria natural em nenhum momento. Ela é resultado da operação sobrenatural do Espírito Santo. Bem, um dos erros mais comuns que encontramos em relação a esse dom é a suposição de que a palavra da sabedoria consiste em alguém ser dotado por Deus de um dom de sabedoria humana acima da média, né? Que a posse desse dom vai fazer da pessoa mais sábia que as outras pessoas. Mas a palavra de sabedoria, o primeiro dos 9 dons espirituais, não diz respeito a uma habilidade humana intelectual de uma pessoa.
Trata-se de operação sobrenatural do Espírito Santo sobre a mente humana, tornando-a capaz de saber sobrenaturalmente para poder resolver problemas tidos como insolúveis e que se apresentam no corpo de Cristo cotidianamente. Então, nós vamos ver aqui que o exercício desse dom, ele é indispensável para o êxito do governo na igreja, como diz aqui o comentarista no 1.3, para a solução de problemas. Ele propicia o entendimento da palavra, ele é de grande valor no aconselhamento, ele é de fundamental importância no exercício da liderança, na administração da igreja, na separação dos obreiros, porque ele ultrapassa os limites do saber intelectual humano. Ele proporciona compreensão da profundidade da sabedoria de Deus, tanto para si como para expor a outros. Então, investidos deste dom da sabedoria, os obreiros do Senhor se tornam de grande utilidade para a casa de Deus. Muito trabalho promissor tem naufragado por falta da sabedoria dos seus líderes, principalmente. Costuma nem a sabedoria natural estar presente em algumas questões relevantes, onde vemos os representantes de Cristo na terra, pastores de numerosos rebanhos, agirem tão tolamente que se tornam uma vergonha pública. O que demonstram com a sua prática é que este dom da sabedoria de 1 aos Coríntios 1:8, então, de 1 aos Coríntios 12:8, então, está passando muito longe. Bem, são muitos os exemplos bíblicos desses dons de sabedoria, mas eu queria observar ainda com vocês, para finalizar esse primeiro tópico, é que este dom não requer orar em línguas ou qualquer tipo de manifestação espiritual peculiar. Por isso, talvez, pode acontecer de alguém dizer, e pensar, então você não precisa de ser batizado com o Espírito Santo para poder manifestar esses dons espirituais. E aqui eu já quero fazer uma ressalva com vocês, voltando na nossa lição passada, quando nós estudamos principalmente no item 1.3 sobre você ser batizado no corpo de Cristo e você ser batizado com o Espírito Santo. Nós discutimos isso na aula passada e não vamos voltar aqui nessa discussão agora. Apenas para concluir esse item, eu quero chamar a atenção para vocês que todo aquele que se converte a Jesus Cristo, ele passa pelo processo de regeneração espiritual, ele adquire uma nova natureza. E com isso, ele também adquire sabedoria, conhecimento e discernimento. Isso é fato. Quem está em Cristo, tendo o Espírito Santo morando no santuário do seu coração, ele se torna mais sábio. Ele se torna conhecedor de coisas que não conhecia anteriormente. E ele tem sim um grau de discernimento em relação àquilo que está acontecendo, porque ele vai comparar tudo com a palavra de Deus. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um revestimento especial, de poder espiritual, em que o fiel, mesmo que ele não esteja falando em línguas ou manifestando algo espiritual, uma manifestação física peculiar naquele momento, ele é usado com o dom da sabedoria, com o dom do conhecimento, com o dom do discernimento, naquilo que for útil, naquilo que for necessário, naquilo que for para a edificação da igreja naquele momento. Então, irmãos, nós precisamos fazer essa distinção, porque nós entendemos sim
que, em se tratando dos dons espirituais, eles serão manifestados em plenitude, como um reforço, como algo mais, como uma potencialização, depois que a pessoa já recebeu tudo isso através da salvação em Jesus Cristo, através da sua conversão. Ok? Então a gente termina aqui a discussão desse dom de sabedoria no tópico 1 para entrar no dom da ciência. No tópico 2, outro dom muito ligado aí a esse também, primeiro dom expresso na lista de 1 Coríntios 12, mas que tem a sua particularidade. Diz aqui a introdução do tópico 2. Segundo o dicionário grego de Strong, ciência de forma objetiva refere-se a um conhecimento cristão mais profundo, a doutrina cristã. Donald Guy, em sua obra acerca dos dons espirituais, pontua que não havia consenso pleno quanto às explicações acerca desse dom. Contudo, tem sido comum a ênfase no aspecto do ensino das verdades da palavra de Deus. Sobre a estima deste dom, o teólogo pentecostal Stanley Orton diz: este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente, para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Vejamos que, desde o Antigo Testamento, o Senhor já vai revelando e mostrando esses dons, primeiro concedidos sob medida, e depois derramados abundantemente. Nós vamos ler em Jeremias 3,15: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais os apacentarão com ciência e com inteligência. Romanos 11,33: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, nós vamos ver que o testemunho vivo que possibilitou o crescimento do cristianismo através dos séculos não deixa dúvida de que o Espírito Santo opera na promoção do reino de Deus ainda hoje, tanto quanto ele operou no passado. E nesse versículo 8 de 1 Coríntios 12, esta palavra ciência é apontada como um dom espiritual para conceder poder para a pessoa conhecer sobrenaturalmente. Ciência aqui equivale a conhecimento, é o dom da manifestação de Deus para conhecimento sobrenatural pelo Espírito Santo, que se expressa através de uma mensagem vocal, inspirada, revelando conhecimento acerca de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas. Esse dom tem sido definido como sendo a revelação sobrenatural de algum fato que existe na mente de Deus, mas que o homem, devido às suas limitações, não pode conhecer a não ser pelo Espírito Santo. Bem, eu recomendo a leitura de Atos 27, do 23 a 25, que chama a nossa atenção, principalmente o verso 25, que diz: portanto, ó Senhor, estende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Deus deu a Paulo conhecimento de fatos que estava para além do domínio humano de conhecer, e assim ele tem dado através da sua palavra. Ele está relacionado ao ensino das verdades da palavra de Deus, mas não é resultado do estudo por si. Estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e até memorizar a palavra de Deus sem o dom da ciência pode não nos acrescentar grande coisa em nível espiritual, mas a ciência, ela contém aqueles segredos de Deus que são revelados para quem tem os seus olhos abertos
Assim como o dom da sabedoria, o dom da ciência também não requer orar em línguas, não requer nenhuma outra manifestação espiritual peculiar, mas ele vai sobressair em palavras e em atos cotidianos, mais especificamente naquele momento em que o Espírito Santo quiser manifestá-lo. Pastor Elinaldo até conta uma história de uma reunião de círculo de oração, onde chegou uma pessoa aparentemente muito importante, e ele estava se identificando como parente de um político muito proeminente da época. E ele chegou naquela reunião em que aquelas irmãs estavam orando, e ele se identificou para a igreja, e ele disse as intenções dele de estar ali naquele momento, e uma daquelas irmãs, tomadas pelo Espírito Santo, disse para a igreja: esta pessoa não é quem ela está dizendo ser. Esta pessoa está procurando nos enganar. E aquela irmã, naquele momento, ela não foi compreendida, as pessoas ficaram com vergonha, porque aquele visitante ele era muito ilustre, e aí um irmão da igreja achou por bem desfazer o mal-estar provocado por aquela irmãzinha de círculo de oração, pegou aquela pessoa e levou para casa. No outro dia, pela manhã, ele teve a grata surpresa de ter a sua casa cercada por policiais que estavam procurando por aquele homem que era um fugitivo. Então, irmãos, esse conhecimento sobrenatural, ele vai dotar algumas pessoas naquele momento para o qual ele é necessário. Os dons do Espírito Santo, eles são concedidos segundo a necessidade. E aí a gente pode entender que a palavra da sabedoria, ela é a aplicação da ciência de Deus na vida prática, na vida pessoal e na vida comunitária. Eu vejo uma ligação muito próxima entre esses dois dons, aquilo que Deus dá a conhecer. Então isso vai ser falado através de uma palavra de sabedoria. Mas ainda há uma consideração a ser feita. Paulo fala que todos os mistérios e toda ciência só tem valor se for sobre a graça do amor de Deus plantada nos corações. E ainda escrevendo aos Colossenses, Paulo disse que desejava que os seus corações fossem consolados e que o amor os unisse e estivessem plenos da inteligência que vem de Deus, porque assim eles compreenderiam o ministério do Pai de Cristo, que é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento, da ciência e da sabedoria. Então vejamos aqui que manifestar o dom da sabedoria e da ciência é manifestar um pouco dessa essência de Cristo que habita em nós através do Espírito Santo, com o objetivo de nos fazer mais parecidos com Ele. E se não for assim, então é apenas teoria humana superficial e inútil que vai ficar aqui nessa terra. Bem, vejamos ainda que dentro do conhecimento desse tipo de dom, nós começamos a pensar no 2.1 que este dom não deve ser utilizado em benefício próprio. E a revista nos diz assim, no que se refere a este dom: estejamos certos de que ele diz respeito ao conhecimento das coisas de Deus. Não é conhecimento aprendido em uma sala de aula. Através deste dom, o Senhor capacita a sua igreja para vencer as artimanhas de Satanás. Conforme é possível apurar, este dom certifica a nos aprofundarmos em assuntos que brotam do coração de Deus e somente Ele conhece. E aí ele dá o exemplo do casal Ananias e Safira, e sobre este dom ainda não podemos aplicar na vida pessoal, e sim para a edificação e crescimento da Igreja de Jesus Cristo. Como Pedro poderia saber o que se passava no coração e na mente de Ananias e Safira, se não fosse por revelação do Espírito Santo, por iluminação do seu entendimento? Bem, pense, qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo? Inicialmente,
é um propósito missiológico de capacitação espiritual para testemunho e evangelização eficaz. Assim também, os dons espirituais são concedidos primariamente com um objetivo específico, que é a capacitação da igreja. Em Cristo, o mistério de Deus em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, eles serão exercidos no meio da igreja de Cristo. Deus quer que tenhamos um conhecimento profundo, um conhecimento sobrenatural e coloca isso à disposição dos seus servos. Então, o dom da ciência é aquele dom através do qual o Senhor dá um conhecimento específico para uma situação específica e através da ação do Espírito Santo naquele momento em que a necessidade se apresentar, o Senhor vai agir usando os seus instrumentos para mostrar o que está oculto, para revelar o escondido, para trazer à tona verdades que precisam ser conhecidas. E este conhecimento extraordinário e sobrenatural vem para atender uma solução concreta que está a exigir solução. O comentarista, então, vai trazer um comentário do bispo primaz Manuel Ferreira, onde ele assevera que este dom é manifestado a partir de profunda revelação, que tem por base as Sagradas Escrituras, e a principal característica do dom da palavra do conhecimento é que, por intermédio da ação do Espírito Santo, os crentes são enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. O que nos chama a atenção neste dom é que ele só deve ser usado para orientar e guiar a igreja por meio de uma palavra que socorra o corpo de Cristo em alguma situação vivenciada, nunca em benefício próprio. Veja que os dons da ciência e da sabedoria são urgentes em nossos dias tão tribulosos. Nesse momento histórico, social, econômico, político, de estrangulamento, de abusos, entre outros, nós, como crente em Cristo, temos à nossa disposição o dom da sabedoria e da ciência, para de posse deles fazermos a diferença e sermos realmente luz e sal neste mundo caído. Então nos resta clamar a Deus para que nos encha com o seu Espírito Santo e assim, plenos de Deus, podermos sossegar, habitando no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente, nos mantendo em nossa torre de vigia, orando, jejuando, confiando e esperando no Senhor, mas ao mesmo tempo tendo uma palavra viva, algo que ministra ao coração do próximo e que vem de uma sabedoria sobrenatural, de uma ciência sobrenatural e de um discernimento espiritual que só se consegue no santo retiro da presença de Deus. Amém? No 2.2, nós temos aqui, vemos na Bíblia este dom sendo revelado. Vemos na Bíblia que este dom habilita o crente a compreender algo que está fora do alcance humano. Trata-se de algo que está apenas na mente de Deus. E a palavra de Deus vai continuar mostrando inúmeros exemplos deste dom em ação, desde o Antigo Testamento até chegar no Novo. Nós temos em 1 Samuel 9, 15 a 20, Samuel declarando a Saul que as jumentas do seu pai haviam sido encontradas. Isso ele só poderia saber pelo conhecimento proporcionado por Deus. 2 Reis 6, de 8 a 12, que até o próprio comentarista citou aqui, o profeta Eliseu sabia dos planos de guerra do rei da Síria, mesmo à distância, mesmo sem estar envolvido diretamente com assuntos do seu governo. Isso não apenas confundiu o rei da Síria e o pôs em grande embaraço, como também orientou as ações de Israel naquele tempo. Em Daniel, no capítulo 2, nós temos a interpretação do sonho de Nabucodonosor por Daniel.
foi uma iluminação do entendimento de Daniel para compreender o que Deus estava revelando, e ali Daniel vai falar algo a respeito dos impérios mundiais e do destino das nações, uma profecia que está em vigor até hoje e se cumprindo nos nossos dias. O caso de José, que através de um sonho teve essa revelação a respeito do mistério da encarnação. José recebeu o dom da ciência e através dele viu acontecer em si próprio uma mudança radical de mentalidade e de conhecimento de Deus, e a partir daí suas ações passaram a ser governadas pelo Senhor e ele passou a agir de acordo com esse conhecimento adquirido. Em Lucas 1,43, Isabel recebeu o conhecimento de um mistério que humanamente ela jamais seria capaz de compreender, também o mistério da encarnação de Jesus. E com este entendimento, com esta ciência, veio também um sinal físico, porque a criança se remexeu toda no seu ventre, confirmando essa ação do Espírito Santo na sua vida naquele momento. E nós temos N outros exemplos desta palavra de ciência como um dom do Espírito Santo vindo sobre a vida de pessoas para que elas possam conhecer sobrenaturalmente. E o 2.3 diz que a palavra da ciência nos faz adentrar no conhecimento de Deus. Diz a revista que o dom da palavra da ciência ou do conhecimento possui grande importância para a Igreja de Cristo. Contudo, também deve ser enfatizado que não substitui o ensino sistemático da palavra. Não é apenas esperar ser revestido do dom da ciência para conhecer a palavra sobrenaturalmente e não se preocupar em estudá-la no dia a dia. Este dom nos capacita pelo Espírito Santo a possuirmos uma visão mais profunda sobre os mistérios de Deus em sua plenitude, sendo, portanto, um conhecimento sobrenatural ofertado pelo próximo Deus. Bem, certamente que este espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, verso 17, não é outra coisa senão o conhecimento pleno e profundo de Deus, recebido através das verdades reveladas por ele mesmo na pessoa do Espírito Santo. O dom da ciência vem do conhecimento de Deus e da instrumentalidade do Espírito, que nos permite perceber o que Deus percebe, enxergar o que Deus enxerga, falar o que Deus manda e viver em intimidade com o Senhor de tal forma que as portas deste conhecimento vão ser abertas. E em algumas circunstâncias, o que nós vemos acontecer é que Deus se revelará sobrenaturalmente, mostrando o invisível, desvelando o desconhecido, porém, sempre é para atender a alguma necessidade específica. Bem, o que a gente sabe é que sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Ainda que humanamente uma pessoa tenha uma dose de sabedoria, em se tratando de dons espirituais, esta sabedoria será o conhecimento iluminado por Deus, a fim de que possamos escolher os melhores meios para garantir os melhores fins. Ser sábio pela ação do Espírito Santo é olhar a vida com os olhos de Deus, é ver a vida como Deus vê. Deus dá sabedoria e Deus se revela. Apenas o Espírito Santo morando no íntimo do crente pode tirar o véu para que possamos ver e entender as riquezas insondáveis de Deus em relação à sabedoria, para poder aplicar este conhecimento, esta ciência com entendimento. O conhecimento que vem da revelação divina
permite uma visão estendida de todas as coisas, e não apenas deste mundo que está se acabando, mas uma visão estendida dos valores, tais como eles são traduzidos a partir do céu. Nós precisamos entender em que medida Deus prossegue revelando o oculto e o escondido e nos dando de conhecer esses valores eternos, esses desígnios eternos. Então, passando aí para o tópico 3 e último da nossa lição, diz aqui a nossa revista que o discernimento de espíritos é uma capacitação divina que faz com que o crente possa reconhecer a natureza e o caráter dos espíritos excelentes, revelando qual a procedência das muitas manifestações espirituais e sobrenaturais que existem. Aí você pode pensar, mas ele não está na sequência. Sabedoria e ciência estão na sequência. Mas foi falado vários dons antes do dom de discernir espíritos. E ele está lá no versículo 10, depois do dom de profecia. Sim, e nós entendemos que esse discernimento de espírito está intimamente também ligado ao dom de profecia. Mas não somente isso, é um dom de saber sobrenaturalmente. É um dom que amplia a visão de quem está investido desse dom de discernimento naquele momento. E ele não diz respeito apenas à sabedoria, mas ele pode ser aplicado em toda a vida do cristão, em todo o tempo, a todo momento. Por isso que aqui ele é puxado do versículo 10 para ser inserido nesta categoria de dons de revelação. Todos os autores que comentam essa lista de dons fazem esse tipo de ligação: sabedoria, ciência e discernimento. Ok? Então vejamos aqui que a sabedoria e a ciência realmente encabeçam a lista dos dons, mas nós temos aí o dom de discernimento dos espíritos, ou dom de discernir os espíritos, que vem até nós como um dom de proteção divina. Saber espiritualmente, naturalmente é muito bom, conhecer espiritualmente, sobrenaturalmente é muito bom, mas discernir é ainda melhor. Por quê? Porque nos dá essa proteção divina e essa capacitação divina para nós não sermos enganados e nem prejudicados por Satanás e seus demônios e também pelos homens. Então, o 3.1 também eu juntei com o 3.2. O 3.1, o título é a necessidade de discernir as manifestações espirituais. É por isso que está à nossa disposição esse dom, para discernir espíritos, para discernir o que existe por trás de cada manifestação espiritual. E o 3.2, quando diz que este dom é a sentinela de Deus na sua igreja. Na nossa revistinha, no 3.1, nós lemos que ele nos capacita para entender e observar detalhes acerca da fonte das manifestações espirituais. E no 3.2 nós lemos que podemos dizer que este dom é extremamente necessário para a igreja, porque através dele sabemos o que é genuinamente do Espírito Santo e o que não é. Olha que riqueza, irmãos. Olha que coisa boa que o Senhor está colocando à nossa disposição. Então, esse dom de discernir os espíritos de 1 Coríntios 8:10, ele está no versículo 10, trata da capacidade sobrenatural concedida por Deus, com a finalidade de se identificar origens, a natureza das manifestações espirituais, o fim, a finalidade de cada uma delas. Bem, as manifestações espirituais,
elas se originam basicamente de 3 fontes. Pode ser do espírito do homem, do espírito de Deus e do espírito diabólico, satânico. Sempre as manifestações espirituais, elas estarão vindo de uma destas fontes. Agora, segundo escreveu o nosso pastor Elinaldo Renovato, em determinadas ocasiões, uma manifestação espiritual pode apresentar-se no meio da congregação ou diante de um servo de Deus com uma aparência genuína e ser uma mistificação diabólica ou artimanha de origem humana. Isso faz com que a nossa necessidade desse dom seja mais urgente e indispensável em nossos dias. Por quê? Porque em nossos dias prosperou grandemente o mau uso, o abuso, o exagero, o escândalo e outros de mesma natureza no comportamento de muitos que se dizem espirituais, mas que de posse desses dons espirituais envergonham o Evangelho e desonram a igreja. Então, a dificuldade de se distinguir uma manifestação espiritual legítima com um fervor espiritual aprovado está cada vez maior. Por quê? Porque hoje tem muita coisa que se apresentam como dom do Espírito Santo, que parece dom do Espírito Santo. E essa aparência é tal que as pessoas que estão diante de quem está dizendo-se cheio do Espírito Santo, ele vai falando e fazendo coisas que as pessoas não percebem, não se dão conta. Enquanto uma pessoa está lá fazendo e falando absurdos, a plateia está aqui glorificando, levantando as mãos e fazendo e acontecendo sem se dar conta de que o que está falando na boca daquela pessoa não é o Espírito de Deus, que o que está movendo sobrenaturalmente aquela pessoa não vem do céu. Então, sim, a operação desse dom no meio do povo de Deus, ela é imprescindível, porque ela vai proteger a comunidade dos fiéis do perigo do engano. Ela vai nos manter a salvo. Além dessa passagem de 1 Coríntios, nós vamos ter esta questão, esta palavra, esse discernimento sendo usado em outras porções da Bíblia, mas principalmente em Romanos 14:1, onde diz que ele está lá falando sobre a questão de receber o enfermo na fé, recebei-o não em contendas, não em dúvidas, mas com o discernimento adequado de quem é essa pessoa e como ela precisa ser tratada. E ainda em Hebreus 5,14 que diz: o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o que a gente pensa em relação a isso? Que pela sua capacidade intelectual, pela observação, pelo senso crítico, pela esperteza, pelo cuidado, pela atenção, uma pessoa pode realmente reconhecer o perigo e se desvencilhar dele. Mas podem existir situações em que tudo isso não é suficiente. E muitas situações complicadas envolvendo a igreja precisa mais do que pessoas brilhantes e espertas. Apenas o Espírito Santo é que traz à luz o que está oculto. Apenas o Espírito Santo é que revela a arquitetura do mal por trás das investidas do maligno. Apenas o Espírito Santo prepara o povo de Deus para o enfrentamento das dificuldades e ainda vai guiar as suas ações, vai colocar palavra na sua boca, vai lhe permitir tomar a atitude certa na hora certa. E esse discernimento como dons espirituais, como um dom espiritual, também está ilustrado em várias passagens, né? Nós não vamos trazê-las aqui agora pelo tempo,
mas nós vamos ver esse dom em operação em passagens como João 1, 47 a 50, João 2, 25, Atos 5, 3, Atos 8, 23, Atos 16, 16 e por aí afora. Né? Essa palavra grega para espíritos enganadores, para os quais nós precisamos nos precaver, é uma palavra cujo significado é curandeiros ambulantes, vagabundos, pessoas que se entremetem no povo de Deus para enganar. Então é quanto a isso que nós devemos estar atentos e rogar a Deus que nos dê condição de detectar estas pessoas más, enganadoras, hipócritas, que se entremetem no meio do povo de Deus, a fim de que a gente possa sempre identificar um dom verdadeiro de um falso e reconhecendo pela graça de Deus qual é a verdadeira inspiração. Como um sentinela de Deus na igreja, o dom do discernimento cumpre o propósito de nos alertar para que nós nos mantenhamos afastados daquilo que pode nos destruir, que pode nos fazer cair da graça, que pode nos fazer com que nos percamos nos caminhos desta vida. Então nós precisamos mais do que nunca em nossos dias de desenvolver uma visão correta e uma visão bíblica a respeito dos dons de Deus. Irmãos, pentecostalismo não é emocionalismo, nós não dirigimos todas as nossas ações cristãs apenas com base nas emoções. Spurgeon dizia que aqueles convertidos que nascem emocionados, eles podem morrer quando a emoção acaba. Não, nós não nos baseamos apenas em emoções, nós vivemos as emoções das manifestações espirituais que são grandiosas, que são poderosas, mas é imprescindível que haja discernimento em tudo o que diz respeito à vida cristã. E aí, toda tomada de consciência vem acompanhada dessa ampliação da visão de mundo, que por sua vez implica em mudança de comportamento. E o discernimento proporciona isso, uma vida transformada pelo novo nascimento, passa a enxergar coisas que não via antes e procura mudar. Não mais se conformar a este mundo, mas moldar-se aos ensinamentos da palavra de Deus. E com isso nós passamos ao último item, o 3.3, dizendo que esse dom de discernir espíritos é o que habilita a igreja para não ser influenciada por falsos mestres. Eu creio que nós já falamos isso no contexto de 3.1 e 3.2, mas nós vamos apenas chamar a atenção para esse fato de que em nosso tempo muitos estão desacreditados da igreja. Em algumas partes do mundo, a igreja já se perdeu em meio ao mundanismo, ao secularismo, ao materialismo, ao liberalismo e etc., de tal modo que a sua sobrevivência se encontra ameaçada. E em algumas partes deste ocidente que outrora era identificado como cristão. E muito desse quadro trágico deveu-se à presença de falsos mestres em seu meio. Deveu-se à ausência do dom de discernir os espíritos. A intromissão de falsos mestres na igreja sempre foi uma realidade cruel e ainda persiste. Porém, hoje a gente tem um agravante, que é a absoluta falta de preparo bíblico, de preparo espiritual em nosso tempo. Predomina uma superficialidade bíblica e uma infantilidade espiritual de cristãos que estão se contentando com a mediocridade. E com isso,
o aumento do engano promovido pelas astutas dos falsos mestres é ainda maior. Mas, irmãos, houve instrução vinda de Deus para os crentes ali em Corinto. E ainda há instrução para os crentes da nossa geração, que devem ser estimulados a crescer na graça, no conhecimento de Deus, a buscar com zelo os melhores dons, a fim de que trilhem por um caminho ainda mais excelente. E nós terminamos aqui mais essa lição tão importante, tão necessária, dizendo que no correr da lição vimos que os dons de revelação são de grande importância para a Igreja de Cristo. E através destes dons, o crente se prepara para poder lidar com situações difíceis que possam surgir no seu dia a dia. Sabedoria, ciência, que é o mesmo que conhecimento, e discernimento é a receita completa para uma vida vitoriosa. Está completamente disponível para o povo de Deus. Veja que nós entendemos e isso defendemos. É o batismo com o Espírito Santo que nos introduz em uma vida de maior poder espiritual. Nós já recebemos tudo isso na conversão, mas quando somos batizados com fogo, os melhores dons se tornam uma realidade, onde a plenitude pode ser experimentada, pode ser vivida no dia a dia do salvo cheio do Espírito Santo para cumprir propósitos elevados do Senhor. Então, irmãos, o estudo deste assunto nos chama não apenas para conhecer e ensinar aos outros, mas também para clamarmos a Deus pessoalmente por estes dons. Nós precisamos dos dons da revelação em nossa vida cotidiana. E com toda certeza eles vão contribuir para a nossa missão nessa terra como vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra, conforme diz 2 Timóteo 2:21, contribuindo ainda favoravelmente para o avanço do reino de Deus em nossa geração. Amém? Que essa breve reflexão possa ter contribuído para o seu entendimento acerca dos dons de revelação, que são sabedoria, ciência e discernimento. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nos colocamos mais uma vez diante do Senhor nesta manhã. Nós estudamos aqui sobre esses dons chamados de dons de revelação, sabedoria, ciência e discernimento. E nós entendemos o quanto nós precisamos dele. Por isso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te pedimos, Senhor, este revestimento especial de poder espiritual para sermos usados em sabedoria, em ciência, em discernimento, naquilo que for útil para edificação da sua igreja na terra. Instrui, Senhor, a nossa mente nesse dia. Transforma a nossa vida e que a cada dia nós possamos ser mais úteis ao Senhor e à sua obra na terra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Que tenham todos um dia abençoado na presença do Senhor.